Gente querida, bem-vindos e bem-vindas. Estamos de novo aqui para mais uma Confraria Agrária. Ainda não estamos ao vivo, às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, porque a minha internet ainda não permite, mas em breve estaremos. Junto comigo aqui as pessoas que participam do meu trabalho, uma rede que se formou em torno do trabalho, pessoas muito competentes, pessoas muito curiosas e normalmente depois das exposições que eu faço aqui na Confraria, a gente fica para um bate-papo. Se você tem interesse em participar, a porta de entrada é participando de um dos cursos do meu trabalho, de uma consultoria, de alguma coisa nesse sentido. Hoje eu tenho um tema interessante para trazer e que eu divulguei um pouquinho no meu Instagram. Se você não me acompanha lá, por favor, faça. Eurico Viana também com 2 N's, a mesma coisa aqui do YouTube. E eu coloquei lá o seguinte: o futuro, né, as futuras gerações de líderes na pecuária e na agricultura não serão de pessoas que foram nascidas e criadas no campo. E aí, obviamente, deu uma discussão boa, várias pessoas participando, comentando e tal. E esse é o nosso tema de hoje, né? Será que são os novos rurais as futuras lideranças do campo? Essa previsão, ela não é minha, ela vem de duas lideranças muito importantes dessa área e daqui a pouco eu vou falar sobre elas. Mas eu acho primeiro importante a gente contextualizar os novos rurais, né? Novos rurais é um termo que vem sendo usado pela sociologia, que estuda, né, os movimentos, enfim, a sociedade de forma geral. E tem a sua origem na década de 60, o movimento de volta para o campo, né? Principalmente na França, pessoas que não tinham uma tradição rural, deixando empregos e um viver urbano e indo para o campo, abraçando maneiras tradicionais de se viver. Via de regra, essas pessoas tinham um viés ecológico, voltavam fazendo pesquisas sobre conhecimentos tradicionais de queijos, de vinhos de fermentação natural, de sistemas de produção consorciados antigos, né? Então essa é uma das origens fortes assim dos novos rurais. Essa questão dos novos rurais, ela tem uma série de questões, né? Uma delas que as pessoas trazem muito é essa questão das pessoas que vão para o campo, mas elas não conseguem deixar a cidade para trás. E aí tem algumas práticas, né? As pessoas vão, mas tem uma postura um tanto colonialista, vamos colocar assim, então uma postura que gentrifica a população local. A gente vê isso em áreas rurais ali do sul da Bahia, vê isso em áreas rurais do interior de São Paulo. É muito forte essa observação nos lugares que receberam muitos novos rurais, né? Pessoas que deixam as cidades e vão para o campo. E aí a gente entra numa questão interessante, que é a questão do êxodo urbano. Eu tenho feito um trabalho com isso, tenho encorajado as pessoas, né, a fazer o êxodo urbano. E tem uma problematização feita pelo Milton Santos, um geógrafo brasileiro maravilhoso, que diz que essa divisão do rural e do urbano não faz tanto sentido mais, porque em algumas áreas urbanas você tem áreas rurais contidas ali, e em algumas áreas rurais você tem cidades inteiras que se formaram em torno da demanda dessa cultura rural. Eu vou aqui me expor um pouquinho dizendo que eu não sei se eu concordo muito com o Milton Santos, que é uma frase até perigosa de se dizer, né? Mas é uma problematização interessante, né? Essa questão de onde começa a cidade, onde termina o campo e vice-versa. Eu acho que nesse sentido a problematização dele é muito válida. Ele também é um geógrafo brasileiro que trabalhou muito, né? Então ele vem há muito tempo dizendo, né, que as técnicas que permitiram a maximização da eficiência no campo também permitiram o êxodo rural. E aí pessoas mais recentemente vêm estudando o êxodo urbano, a questão que a gente teve na pandemia e, enfim, vários sociólogos e pesquisas e teses de mestrado e doutorado e livros saindo com relação a essa questão do êxodo urbano. É interessante a gente trazer essa conversa porque muitas pessoas romantizam muito essa questão da volta ao campo. O campo idílico, o campo bucólico, o campo com tempo para a vida e tal, né? E normalmente essas questões, quando elas ficam só no campo da romantização, tudo bem. Mas quando as famílias se organizam para viver no campo, em torno de ideias muito romantizadas, elas rapidamente são
elas rapidamente precisam enfrentar realidades muito duras, né? A primeira dessas realidades é de que a maioria dessas pessoas não vive em harmonia com o seu território. Isso por várias razões, como eu falei, a gente tem a questão das pessoas trazerem consigo culturas urbanas, culturas de um outro ritmo de vida, culturas que são estabelecidas sob outras premissas, né? Decorre dessa primeira realidade, de que essas pessoas não vivem em harmonia com o seu território, de que muitas dessas pessoas mantêm o território com insumos externos. Esses insumos externos, inclusive o dinheiro que é ganho em outras realidades, né, em outros lugares, em outros territórios, funciona mais ou menos com a mesma lógica, né? É análogo à lógica de insumos químicos do agro. Se você tem um território e você não consegue fazer aquele território criar excedente energético e ecológico para se manter, e você mantém ele com recursos de fora, e aqui nos recursos de fora eu incluo os financeiros, isso vai criando um descompasso. Um descompasso com o território, um descompasso com os vizinhos, com a comunidade local de forma geral. A terceira realidade muito dura, né, dessa romantização da volta para o campo é que a maioria das pessoas quebra. E pouca gente fala sobre isso. As pessoas estudam agroecologia, as pessoas estudam talvez a agrofloresta, estudam, enfim, sistemas de produção via de regra e vão para o campo e elas quebram. Porque a viabilidade no campo ela não está só ligada com a produção ou com o modelo de produção. Vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Óbvio que eu não estou aqui criticando ou difamando a forma de produzir agroecológica ou as agroflorestas sucessionais, né? Ambas essas formas são maravilhosas, mas elas são peças que compõem um organismo agrícola muito mais complexo, né? Então a gente tem um paradoxo, né? Que a gente tem um movimento de ida para o campo, esse movimento tem se intensificado, se intensificou muito durante a pandemia. A gente tem uma romantização muito grande e a gente tem essas realidades, né? Muitas dessas pessoas não vivem em harmonia com o território, muitas dessas pessoas mantêm territórios com recursos externos e muitas dessas pessoas quebram. E ainda assim o paradoxo de hoje, né? Recentemente eu estava escutando um podcast que é o Working Cows, né? Vacas que trabalham, ou vacas trabalhando. Vou até deixar aqui o episódio para vocês, o episódio 459. E aí estava escutando esse podcast, esse foi um podcast muito interessante, porque foi um diálogo entre o Gabe Brown, que escreveu um livro muito importante do nosso tempo hoje, né? Que é o From Dirt to Soil, em inglês. Uma tradução livre para o português seria da poeira ao solo, né? Ou seja, entendendo que o solo não é uma coisa inerte, entendendo que o solo tem biologia, é uma coisa rica e que a gente deve começar a estruturar os nossos empreendimentos rurais a partir de um solo saudável, né? Gabe Brown é uma das grandes lideranças que a gente tem no nosso mundo hoje, mundo de pecuária e agricultura ecológica, e tem uma empresa de consultoria com mais 2 consultores também muito competentes. Um deles é um doutor em genética, que é o Alan Williams, e o outro é o Ray Archuleta, que também é um agrônomo, e juntos eles têm feito transição de grandes propriedades. Como sempre no Brasil fica uma crítica, né? O agro repete os termos que são usados lá fora, mas não consegue repetir o crivo ecológico, o crivo econômico, o crivo ético, né? O Gabe Brown, por exemplo, é extremamente contrário a subsídios do governo. Então, quando ele fala, por exemplo, de uma agricultura regenerativa ou uma pecuária regenerativa, ele está falando de melhores salários para os funcionários, ele está falando de sementes tradicionais, ele está falando de solo, ele está falando de um crivo ecológico, econômico e social que a gente não vê no Brasil, muito embora o pessoal adora pegar os vídeos, compartilhar e dizer que faz o mesmo tipo de agricultura ou de pecuária regenerativa. No Brasil, infelizmente, a gente tem essa dificuldade, né? As coisas se diluem muito e muitas coisas são traduzidas sem serem contextualizadas para uma realidade, para a nossa realidade econômica e social e cultural, né? Então o paradoxo é esse. Ele vinha conversando com a Temple Grandin. A Temple Grandin ela trabalha com animais, né, bem-estar animal há muito tempo. Ela é uma autora,
ela, enfim, pesquisadora, ela ficou mais famosa fora do mundo rural num filme de Hollywood que conta a história dela, né? Ela tem espectro autismo, né? Do autismo, e ela tinha muita dificuldade com escola e tal, com a memória fotográfica, tinha uma série de dificuldades, e ela foi guiada por um mentor para a zootecnia, né? E ela inventou vários centros de manejo, rampas de carga e descarga de animais, abatedouros, enfim, ela fez a coisa de uma maneira que não estressasse os animais, né? Ela tinha essa identificação com a maneira com a qual os animais pensam e sentem e visualizam as coisas, e com isso ela conseguiu fazer, né, uma adaptação da arquitetura dos lugares que lidam com animais. Então vinha ela e o Gabe Brown conversando, e o Gabe Brown perguntou para ela se ela concordava com ele de que a próxima geração de líderes da agricultura e da pecuária ecológica não vai ser formada por pessoas que foram nascidas e criadas no campo. E pela observação dela, de muitos anos de indústria, ela já tem 70 e tantos anos, ela fala assim, olha, eu sou obrigado a concordar com você. Então, a gente tem esse paradoxo de que o movimento neorrural vem trazendo pessoas, existe uma romantização muito grande, existe um número muito grande entre essas pessoas que vão para o campo, né, de pessoas que quebram, de pessoas que têm experiências muito difíceis, né, um encontro com a realidade nua e crua muito complicada, né? E ainda assim a gente tem duas das maiores lideranças que a gente tem hoje no campo internacional dizendo que o futuro do campo, né, o futuro das pessoas que terão sucesso no campo, provavelmente é de pessoas que não tenham nascido e sido criadas no campo. Por que isso se dá dessa maneira? Parece que tem uma contradição aí. E de forma simplificada, é porque as pessoas do campo em geral são pessoas mais dogmáticas. São pessoas muito apegadas às maneiras com que elas vêm fazendo as coisas há muitas gerações. Paradoxalmente, dentro desse dogmatismo, nos últimos 70, 100 anos no máximo, a gente tem um marketing multibilionário das petroquímicas e farmacêuticas atuando no campo. E as pessoas desenvolveram maneiras de produzir na agricultura e na pecuária nas últimas décadas, que são informadas pela indústria petroquímica e farmacêutica. E a maioria dessas pessoas que foi alienada por esse marketing corporativo tem certeza que não é possível produzir de outra maneira. E essa certeza é que impede o avanço, né? A gente tem essa dificuldade. Elas não conseguem ver alternativas ecológicas viáveis, mesmo quando elas estão nos vizinhos ou quando elas estão disponíveis em livros, em documentários, nas redes sociais. Porque elas têm certeza não ser possível de outra maneira. E aqui a gente cai numa das grandes referências do meu trabalho, que é o Alan Savory, que tem dedicado mais de 60 anos e parte da estrutura de gestão que ele criou se dedica a combater os vieses de confirmação. Ou seja, quando a gente tem uma ideia pré-concebida, nós buscamos informações, inclusive científicas, para confirmar a nossa crença. Num podcast, na verdade foi uma aula magna que eu fiz com ele aqui no canal, inclusive vocês podem voltar aqui, procurar aqui as aulas com o Savory, tem uma aula genial com ele. Ele diz o seguinte, que ele nunca viu a ignorância impedir o avanço de novos paradigmas. Que sempre o que impede o avanço de novos paradigmas é o conhecimento. Porque as pessoas têm certeza do conhecimento que elas têm, então não conseguem mudar de ideia. Por isso que, dentro da gestão holística, a gente toma uma decisão e a gente parte do pressuposto que a gente pode estar errado e a gente elenca, né? A gente faz ali uma designação de possíveis indicadores que mostrem para a gente que a gente estava errado, que é exatamente para a gente combater o viés de confirmação. Então, essa é a questão, né? Se você tem certeza de que a coisa não pode ser feita de outra maneira, dificilmente você vai entender ou conseguir realizar quando você vê ela funcionando. Isso é uma dificuldade que a gente tem, né? Aqui eu estou aqui com um amigo aqui que está trabalhando comigo aqui esses dias e eu tenho uns vizinhos aqui, né? E o pessoal, muita gente fina, e a gente tem alguns trabalhos que a gente faz em cooperação. O
pessoal vem aqui ajudar e tal. Eu sou cliente deles, compro algumas coisas que eles produzem lá. E aí esse amigo meu que está aqui, ele foi pegar lá umas mudas um tempo desse atrás e atolou o carro lá. Atolou feio, né? Uma caminhonete e tal. E aí ficou lá várias horas com os vizinhos, caso gente boa pra caramba, e eles falaram assim pra ele, rapaz, mas o Eurico é um cara muito bacana, né? É um cara gente boa demais e tal. Mas, rapaz, é uma pena que ele é teimoso, né? Porque a gente tenta ajudar ele, mas ele não escuta a gente. Ele tá fazendo as coisas de um jeito lá que aquele negócio lá não dá certo. É claro, eu não falo pros caras que eu trabalho com nada disso, enfim, né? Tem uma relação aqui diferente, né? Imagina se eu chego aqui dizendo que tudo que ele faz tá errado, né? E eles, obviamente, são agricultores aqui, pessoas que moram no campo já há gerações, nasceram aqui, né? E eles vivem exatamente esse paradigma. Eles estão no paradigma industrial, petroquímico e farmacêutico. Então, as soluções são as soluções vendidas nas lojas agropecuárias. Não são soluções de conhecimento, de mudança de paradigma, de processo. São soluções compradas. Então, eles acham muito estranho que eu faça as coisas de outra maneira. E aí eu estava conversando aqui com esse amigo meu e falei, rapaz, é capaz de que se eles verem tudo dando certo aqui, eles não vão entender ainda o que eu estou fazendo. Porque essa certeza de que não pode ser feito de outra maneira. Essa certeza de que não pode ser feito de outra maneira ainda tem uma outra raiz, que é uma raiz no ego do ser humano, principalmente dos homens. É muito difícil um homem aceitar que estava errado, mudar de ideia e fazer de outra maneira. E então o campo sofre desse dogmatismo, né? E isso foi estudado, enfim, né, pela sociologia, por outras pessoas e tal. E na ciência isso também foi estudado, né? Na sociologia do conhecimento científico é conhecido como o princípio de Planck. Planck é o Max Planck, né, que foi um das pessoas que descobriu, enfim, estudou a física quântica, né? Ele diz assim, ó, a visão de que as mudanças de um paradigma científico não ocorrem porque os cientistas individuais mudam de ideia, mas porque sucessivas gerações de cientistas têm pontos de vistas diferentes. Isso aqui é interessante para a gente entender o seguinte, as pessoas que hoje vão para o campo, elas fazem parte dessas sucessivas gerações que têm ideias diferentes. E elas têm um papel de ir enfraquecendo visões dogmáticas que acreditam que um paradigma ecológico financeiramente viável não é possível. A formulação do Planck ficou assim, né? Uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo eles verem a luz, mas sim porque os oponentes acabam morrendo e uma nova geração cresce já acostumada com ela. Uma inovação científica importante raramente se firma ganhando aos poucos e convertendo seus oponentes. É raro acontecer de Saulo virar Paulo. O que acontece é que os oponentes vão morrendo aos poucos e a nova geração vai se familiarizando com as ideias desde o começo. Mais um caso de que o futuro está com a juventude. Isso aqui na autobiografia do Planck, né? E aí o pessoal pegou isso aqui dava para fazer até uma brincadeira na internet, né? Coloquialmente, toda essa formulação do Planck ficou conhecida da seguinte maneira: a ciência avança de funeral em funeral. E aí a gente tem essa mesma questão no campo. O paradigma financeiramente viável, porém de crivo ecológico alto, avança de funeral em funeral. Porque as pessoas que habitam o campo hoje têm certeza de que não é possível fazer de outra maneira. E, enfim, isso é visto no campo, né? É notado, as pessoas, muita gente no campo tem uma observação muito apurada. Tem um pecuarista canadense, ele chama Don Campbell, e ele também é citado pelo Gabe Brown, né? Que ele diz o seguinte: se você quer fazer pequenas mudanças, mude o jeito que você faz as coisas. Se você quer fazer grandes mudanças, mude o jeito que você vê as coisas. Percebam que ele também está falando do viés, né? A gente muda muito, a gente faz mudanças grandes quando a gente muda o jeito que a gente vê as coisas, ou seja, a gente muda o nosso viés, né? Daí essa percepção também do Gabe Brown, né, de que a próxima geração de líderes da agricultura e da pecuária ecológica não será de pessoas que vieram do campo. Quando eu coloquei isso sem citar essas lideranças no meu Instagram,
inclusive a gente está aqui na confraria, esse episódio aqui vai diretamente para o YouTube, para as plataformas de áudio, mas se você não me segue lá no Instagram, por favor, faça isso, @EuricoViana, com 2 N's. Algumas pessoas disseram para mim que eu estava sendo contraditório porque eu venho defendendo que nós precisamos ser generalistas, competentes. Generalismo competente é um termo do David Holmgren, que foi um dos co-criadores da permacultura, né? E ele diz isso para combater aquela história de que quem quer ser mestre em tudo acaba não sendo bom em nada, né? Ele fala, não, a gente tem que ser mestre em alguns ofícios e muito bom em vários deles, né? Então, em inglês é o Jack of all trades, né? É um generalista de todos os ofícios e não é mestre em nenhum, né? Ele diz que não, que a gente tem que ser mestre em vários ofícios e ainda tem que ser bom em alguns. E aí ele cunhou esse termo, né? Generalismo competente. E eu venho defendendo isso, falando assim, ó, a gente precisa sair da linearidade dos empregos urbanos, porque a gente tem uma crise econômica e ecológica e energética, e a gente precisa recuperar mais das habilidades que mantêm o nosso viver. Habilidades generalistas, precisamos saber de casa, de eletricidade, de encanamento, de mecânica, de produção, de pecuária, de beneficiamento, de cozinha, né? E aí algumas pessoas que acompanham meu trabalho falaram, pô, mas você não está se contradizendo? Porque é no campo que as pessoas são generalistas. Você está dizendo que o futuro do campo é de pessoas que vêm da cidade? Você não está defendendo o especialismo? E aí, nessa nossa conversa aqui hoje na confraria, explicando que não. O que eu estou dizendo é exatamente que as pessoas que estão dispostas a ir para o campo são pessoas que estão dispostas a aprender e adotar novos paradigmas. São pessoas que têm um propósito claro, definido, têm valores éticos e morais muito fortes e buscam no campo um território para viver essa realidade. Muitas vezes tem a ver com a questão da integralidade do território, né? De ter uma água limpa, um solo limpo, comida nutritiva, sem veneno, colocada na mesa. A possibilidade de montar negócios que são significativos, gratificantes, ligados com o nosso propósito. As habilidades de a cada crise buscar novas informações e novas maneiras de resolver as coisas, né? Essa agilidade, essa flexibilidade de passar por uma crise e ao invés de ficar pensando assim, poxa, mas não tem outro jeito de fazer, pensar assim, como eu posso fazer diferente para que eu não precise enfrentar a crise dessa maneira, ou se eu tiver que enfrentar crises dessa ordem de novo, que eu saia fortalecido delas, né? Então aqui princípios da transiliência, é um termo que foi cunhado por cientistas climáticos, psicólogos e tal, e que eu adaptei ele para o rural, né? Transiliência rural. A gente precisa ter um propósito claro, a gente precisa ter adaptabilidade, flexibilidade para sair mais forte das crises, para você conseguir medir, ter indicadores e métricas para saber que a gente está ficando mais forte, né? Ter um impacto positivo. Então é transiliência porque a cada crise a gente sai mais forte, é mais do que resiliência. Então, as pessoas que estão indo para o campo para empreender no campo e não nasceram no campo, não se criaram no campo, basicamente elas estão dispostas a aprender habilidades complementares, elas estão dispostas a desenvolver abordagens de gestão, de planejamento estratégico, a ter métricas, indicadores, a medir as coisas e ter uma gestão baseada em informações, em feedbacks do próprio sistema que ela está montando. Essas pessoas têm tido agilidade, essas pessoas têm conseguido montar negócios que são de sucesso. No Brasil a gente tem vários exemplos, eu trago muitos autores de fora, né? Mas no Brasil a gente tem vários exemplos de pessoas que têm inovado dessa maneira. O Rafa da Bocaina, por exemplo, ele registrou o sítio como uma estação de beneficiamento de resíduos orgânicos. Ele tem resíduos orgânicos com os quais ele alimenta os porcos, que ele trabalha a charcutaria e os cursos e o turismo de experiência. O pessoal do Lá no Alto tem inovado com o laticínio, tem inovado com a questão da comercialização de uma carne das vacas, né? As vacas vão ficando mais velhas, as vacas de leite, e eventualmente a gente tem que conseguir comercializar essa carne. Na França é uma carne super valorizada e no Brasil, pela alienação do marketing multibilionário das corporações, a gente acha que carne de terneiro criada em confinamento é melhor. Uma besteira, né? Então o pessoal da Lá no Alto tem inovado também com turismo, com outras coisas.
O Vinícius, da Faz o Bem Orgânico, também tem podcast com ele aqui no canal, com a questão do queijo, primeiro queijo canastro orgânico do Brasil, né, inovando. Recentemente eu gravei com o João Campos, da Queijaria Licurizal, está no sertão baiano, fazendo um queijo a partir do leite cru, né, de um animal adaptado. Ganhou primeiro lugar em festival na França com queijo também. Todas essas pessoas, elas vêm de uma carreira urbana e foram para o campo e inovaram no campo. Um outro exemplo que a gente pode ter aqui é não só do Peebles, né, que também tem vários podcasts com ele aqui, mas da Tatiana Peebles, do Iaguara. Ela esteve estudando fora, morou nos Estados Unidos, enfim, teve uma carreira internacional. Ele também, 2 mestrados em planejamento e urbanismo, e tocam, né, estão à frente de uma propriedade rural extremamente verticalizada. O que é verticalizada? Eles conseguem beneficiar todos os produtos, né? Tem produção do mel, o mel sai extremamente beneficiado, não no sentido de alterar o mel, mas no sentido de aproveitar o mel em outros produtos. Tem a charcutaria, né, completamente natural, sem nada de químico, o aproveitamento máximo do beneficiamento dos porcos, né? A questão do café sombreado, um café de genética bem antiga, um dos primeiros cafés que chegaram no Brasil, o café sai torrado e embalado da propriedade. Então, assim, várias propriedades que têm tido um sucesso muito grande no Brasil mostram pra gente que isso que eu trouxe aqui é uma realidade. São pessoas que vieram com experiências urbanas, dispostos a aprender o que eles precisavam no campo, mas dispostos a inovar, dispostos a ter métricas, indicadores de sucesso ecológico, sucesso econômico e de sucesso social. O que é sucesso social? Essas pessoas, ao invés de serem vistas como pessoas colonialistas, pessoas chatas, doutrinadoras da vizinhança, são vistas como pessoas importantes para suas vizinhanças. Elas se tornaram ativos sociais da sua região. Então, os novos rurais que estão dispostos a estudar o planejamento ecológico de propriedades rurais, estão dispostos a estudar a gestão, estão dispostos a fazer uma pesquisa de mercado, estão dispostos a beneficiar os seus produtos e entender um pouco de marketing e venda direta, são as pessoas que têm dado certo e são as pessoas que têm conseguido enfrentar os desafios do campo, manter qualidade de vida, manter propósito, moral, ética, né, com trabalhos significativos e gratificantes, sem dar com os burros na água, igual a gente fala no campo, né, sem ter que voltar para trás. Então a gente precisa estudar essas pessoas, a gente precisa visitar essas propriedades. Várias delas que eu citei aqui tem podcast aqui que vocês podem começar por aqui e depois ir atrás desses lugares para visitar. Mas a realidade é que o sucesso no campo, ele não está só ligado à produção primária, ele está ligado à educação, ao turismo de experiência, turismo de base comunitária, e está ligado à venda direta, ao marketing, o beneficiamento dos produtos. Então é um mosaico, né, de soluções que a gente precisa dominar, que a gente precisa ser bom em todas elas para fazer uma propriedade se bancar, ser lucrativa, enquanto melhora a saúde do território. Produz mais água limpa, produz mais solo vivo, produz mais plantas nutritivas, abriga cada vez mais fauna e flora silvestre, abriga cada vez mais possibilidade de produção de fauna e flora domesticada para virar empreendimento, né? Então, se você é uma pessoa que ainda não foi para o campo e acha que talvez você tenha que aprender muito, realmente você tem que aprender muito. Mas as chances são de que se você estiver disposto a aprender sobre planejamento e gestão e inovar, você tem grandes chances, mais chances de dar certo do que as pessoas que são apegadas às formas convencionais que se firmaram no campo, né? Convencionais no sentido da indústria convencional, né? Que se firmou no último século. Então você tem grandes probabilidades de se dar bem com isso. Aqui fazendo um plug descarado para o meu trabalho, né? Eu tenho um curso de gestão e planejamento rural muito bom, traz várias fontes de fora, traz várias abordagens, várias técnicas, né? E coloca tudo em conjunto para que a gente possa estruturar a nossa ocupação territorial, estruturar as nossas propriedades e os nossos empreendimentos a partir do propósito, da ética ecológica, né, e de uma visão de futuro onde as nossas propriedades são ativos na nossa região, ativo social, as pessoas confiam na gente, as pessoas são, enfim, tem na relação conosco, né,
uma satisfação que a gente esteja naquela região. São ativos ecológicos, nossas propriedades vão ajudar no ciclo hidrológico, água pura, vão ajudar na questão dos animais, como eu falei, de fauna e flora silvestre e domesticados. E principalmente, nossas propriedades vão trazer um ativo econômico, vão trazer mais movimento para as regiões onde a gente se instala. Então, nesse curso a gente aprende, né, a estruturar essa vida dessa outra maneira, onde a gente tem integralidade nessas 3 dimensões. Se vocês tiverem interesse, manda mensagem, vai ter um link aqui no vídeo depois. Não deixem de participar. Eu vou aqui encerrando, vou ficar aqui com o pessoal da confraria comigo aqui. Peço que vocês indiquem o canal, se inscrevam, a gente está com um monte de gente assistindo que não se inscreve. E façam as recomendações de vocês para que esse conteúdo circule, né? Essas discussões possam alcançar outras pessoas e inspirar outras pessoas a montar um viver agrário com ética ecológica. Abração para todo mundo que tem assistido aí. Até a próxima quarta-feira na Confraria Agrária. Valeu!